Shabbat Shalom, meu povo, bom dia. Estamos aí, né, nessa jornada, nesse caminho que o Senhor tem nos conduzido a viver, a caminhar. O Senhor tem nos conduzido de uma forma muito assertiva, né, diante daquilo que Ele tem colocado no nosso coração. E nós sabemos que a jornada ela está sendo confirmada, ela está sendo alinhada com a vontade de Deus quando nós vemos os frutos disso, né? E temos visto o Senhor aí nos conduzindo a essa frutificação daquilo que Ele tem nos conduzido. Né? Já faz algum tempinho que nós estamos caminhando dentro dessa proporção. Ontem, nós fizemos aí a introdução da vontade do homem, né? Caminhando aí de acordo com aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Ontem pela manhã eu fiz uma introdução, trouxe um entendimento do que é. E interessante, né, querido? Nós estamos aqui dentro de um propósito, né? Viemos aí, isso aqui é uma extensão, né? Do que o Senhor colocou no meu coração a respeito da mentoria de certificações, e acabou que nós decidimos caminhar em propósito, né? A cada tempo, a cada festa, nós estamos ali percorrendo, caminhando, né? Dentro de propósito, para que não apenas fique acúmulo de conhecimento a respeito dos tempos e das estações, mas que a gente possa viver, a gente possa se mover, a gente possa movimentar. Porque a cada vez que a gente vive, né, quando eu falo que eu não estou apenas ouvindo, mas eu estou praticando, isso aumenta o nível da nossa revelação. Ontem eu estava compartilhando com o pastor Cassiano, né? Eu não faço nada sem pontuar para ele como eu estou conduzindo, o que, é que eu estou fazendo, o que, é que o Senhor está colocando no meu coração. Porque, queridos, eu tenho casa, eu tenho pai, né? Eu tenho alguém que mede meu coração e eu sou muito grata ao Senhor por isso. E o pastor Cassiano também, né? Tem a movimentação, né, dos tempos das estações, nós caminhamos isso juntos. E aí eu estava compartilhando com ele e é interessante que, ô, gente, é muito bom ter irmão, né? Você vê, eu acabei de receber um café da manhã aqui. E aí eu estava conversando com ele, né? Tchau, amor, vai com Deus. A respeito daquilo que o Senhor estava colocando no meu coração. E eu pontuei para ele, né? Falei, ó, você vai fazer lá, vontade de uma, eu vou estar junto, eu quero caminhar nesse propósito também, mas nós, com as meninas lá, estamos juntos. E o apontamento que o Senhor tem caminhado, tem colocado no meu coração para esse grupo, né, em específico, o grupo acaba que vai entrando muita gente, mas nem todo mundo acompanha o fluxo, né? Eu preciso dizer isso antes da gente entrar. Mas aqui, né, estão as pessoas que estão sempre caminhando, né? A gente está sempre se movendo junto e acaba que não tem jeito, né? Gente, vamos fazer isso, vamos embora. Aí todo mundo vai, né? Thaís, Silei, Marcela, a Carla, né? A Andréia agora que está aí conosco, a Marilene, pastora Cristina, pastora Cícera, e acaba que não tem jeito. Mas eu tenho percebido algo. O Senhor, na semana passada, eu tava com a Carla, né, no discipulado, e enquanto eu conversava com a Carla, o Senhor trouxe um apontamento muito profundo no meu coração a respeito da porção que ele me entregou. E aí veio uma clareza de uma profecia que eu recebi antes de ir para Maranhão. O Senhor, ele me faz compreender os tempos das estações para um movimento de restauração. E é interessante que isso envolve mulheres. Pode ver lá no grupo, tem homem, André. Lá no grupo da mentoria, a Andréia não entrou, mas as meninas estão aí, estão prova de que tem homem. Mas é só mulher que acompanha o fluxo. Então, eu entendo que a porção que o Senhor está trazendo ao meu espírito, né, a compartilhar com vocês é isso. É um tempo de restauração, mas a partir do entendimento do tempo e da estação do Senhor, e isso é fantástico. Então, eu quero frisar isso aqui, porque ontem Satanás veio tentando me coagir, né? Mas graças a Deus a gente tem o Espírito do Senhor, não caminho dividida com meu pastor, tá, querido? Meu pastor, nós caminhamos juntos dentro do mesmo apontamento e estamos aqui debaixo da bênção dele, tá bom? Se não tivesse a bênção dele, eu não estaria aqui com vocês. Então, só para deixar isso bem claro, não, eu sei que isso é claro no coração de vocês, mas eu quero deixar isso bem claro para que o céu, a terra e o inferno escute isso. Em
nome de Jesus, eu decidi dizer isso, posso colocar para gravar, que é para ficar registrado, tá bom? Então, hoje nós estamos aí na segunda, vocês vejam como que o Senhor ele é generoso com a gente. A gente está aqui caminhando com a contagem do homem, nós vamos caminhar junto com o pastor Tatiano na contagem do homem, meus queridos, é porção dobrada. Aleluia, louvado seja Deus por isso, né? Então, o apontamento que o Senhor trouxe ao meu espírito foi o que eu compartilhei ontem no primeiro vídeo. Nós falamos a respeito dos 7 Espíritos de Deus, culminando isso com o fruto do Espírito. E ontem, eu não sei se você leu todo o conteúdo que eu coloquei lá no grupo, mas para ontem já tinha uma tarefa, né? E a tarefa é você fazer um ato de amor sem esperar nada em troca. Eu sei que a Carla fez porque ela veio testemunhar ontem à noite, ela mandou mensagem, e eu acredito que você ainda está dentro do tempo, se você ainda não fez. O que eu quero te pontuar é não deixe para o próximo dia. Olha aí, ó. Glória a Deus, André. Louvado seja Deus por isso. Não acumule as tarefas, porque senão, querido, vai ter tarefa que você vai falar assim, meu Deus do céu, por que eu não fiz o negócio antes? Tá? Eu estou esmiuçando para vocês. Nós vamos ir apertando os cintos. Mas hoje, eu quero começar com a declaração da palavra, como a gente tem feito todos os dias. E depois eu quero orar com vocês. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração. A palavra do Senhor ao nosso coração. Então, abra a sua Bíblia comigo aí, em Salmo 146. Eu digo aí, Salmo 146. E a palavra do Senhor nos diz assim: Aleluia! Louve a Adonai a minha alma. Louvarei a Adonai enquanto eu viver. Cantarei louvor ao meu Deus toda a minha vida. Não ponha sua confiança em príncipes ou em mortais, que não podem socorrer. Quando dão o seu último sopro, voltam para o pó. E naquele mesmo dia, todos os seus planos se vão. Feliz é aquele cujo socorro é o Deus de Jacó, cuja esperança está em Adonai, o seu Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e todas as coisas. Mantém a sua fidelidade para sempre. Assegura a justiça para o oprimido e dá alimento ao faminto. Adonai liberta os prisioneiros, abre os olhos dos cegos. Adonai levanta os que estão desfalecidos. Adonai ama o justo. Adonai protege o estrangeiro. Sustenta o órfão e a viúva, mas o caminho do ímpio ele transtorna. Adonai reinará para sempre. Seu Deus, Sião, por todas as gerações. Aleluia. Pai, nós queremos declarar nesta manhã o som do aleluia. Nós queremos proclamar diante do teu altar, diante do teu trono de graça, nesse Shabat, aleluia. Aleluia, pois o Senhor é exaltado. Aleluia, pois o Senhor é temível em louvor. Aleluia, pois o Senhor é soberano e reina para todos sempre. Aleluia, pois o Senhor é a nossa canção, o Senhor é a nossa proclamação. Aleluia ao teu santo nome. Nós queremos declarar e subjugar a nossa alma, a nossa mente, o nosso entendimento, proclamando esse decreto superior sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso entendimento, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos questionamentos. Nós queremos proclamar hoje, aleluia. Nós queremos declarar diante do Senhor, bendiga, ó minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Pai, tudo aquilo que em nós e ao nosso redor está, Pai, fora de controle.
Pai, que está, Senhor, nos causando preocupação, que está nos causando tristeza, que está nos causando, Senhor, a falta da alegria. Nós proclamamos esse Shabat hoje, o decreto do aleluia, pois exaltado é o teu nome. Tu és soberano, tu és digno de ser louvado, tu és digno de ser exaltado. Por isso hoje, Pai, diante da direção profética que o Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã, eu quero, Pai, juntamente com as minhas irmãs, olhar para as situações à volta, olhar para aquilo que o inimigo tem trago ao nosso coração para tentar abater a nossa alma e proclamar aleluia. Bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Nós declaramos diante da nossa alma, diante do nosso intelecto, diante dos nossos pensamentos, por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus e espera em Deus com o som do aleluia. Pois este é o tempo que o Senhor, ó Pai, tem nos ensinado, que a adoração é a nossa arma de guerra para desbaratar os planos do inimigo. Por isso nós declaramos aleluia. Aleluia, porque somos amadas. Aleluia, porque somos libertas. Aleluia, porque somos restauradas. Aleluia, pois o teu amor nos remiu. O teu amor lançou fora todo medo do nosso coração. Aleluia, pois o teu amor tem nos trago saúde. O teu amor tem nos trago sustento. O teu amor tem nos trago alimento. O teu amor, ó Senhor, nós proclamamos nesta manhã. Aleluia ao teu santo nome. Aleluia pela oportunidade de estarmos aqui reunidas, contemplando o Senhor, olhando para o Senhor, aprendendo com o Senhor. Por isso hoje nós clamamos a Ti, Jesus. Nos conduza, meu amigo Espírito Santo, a compreensão do que é o teu amor, do que é viver debaixo do senhorio do Senhor. Clamamos e invocamos o Espírito do Senhor nesse dia, o Espírito do temor do Senhor nesse Shabat. E declaramos, ó Pai, em nome de Yeshua, nos leve até as suas bibliotecas celestiais, mas também nos Ari, leve. ficou mudo o seu áudio. Está ouvindo? Está ouvindo, não? Está ouvindo? Então vamos lá. Nós declaramos em nome de Cristo Jesus, nos leve até as suas bibliotecas celestiais e nos conduza, Senhor, às suas salas dos livros, das canções, das entonações, das proclamações da tua vontade. E que nesta manhã nós possamos, ó Pai, finalizar após esse tempo de entender o que está no teu coração com o som do aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Amém. 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 Queridos, hoje, acho que sim, tá? Sai e entra de novo. Prestem atenção. Hoje, eu vou só dar uma pausazinha para a Thaís voltar, ver se ela vai ouvir. Vai conseguir ouvir. O inimigo é sujo, né, meu querido? Igual diz a vizinha da minha mãe. Não é por falta d'água. Tem muita água, ele é sujo, é porque ele quer vir. Ai, Senhor. Voltou, Thaís? Ari, dá para aumentar um pouquinho o volume aí? Aumentei. Obrigada. Voltou? Conseguiu ouvir? Está conseguindo ouvir? Tá? Hoje, na verdade, anteontem, meu pastor me deu uma missão e nós estávamos falando a respeito da adoração. Calma que eu vou entrar no que está proposto para hoje, mas eu preciso te trazer essa compreensão.
E a gente, nas últimas semanas, foi falando sobre o som da adoração, a gente foi falando sobre proclamar a palavra de Deus, a gente foi falando sobre a adoração, que confunde, que desbarata o inimigo. Mas, queridas, o que nós precisamos de entender é que isso não pode ser condicionado a um tempo de estudo ou a uma prática de um período de tempo. Estamos no tempo em que a adoração é a nossa arma de guerra. E aí anteontem, meu pastor me mandou uma mensagem, ele está viajando, está para Comodoro, e ele pediu para me ministrar sobre aleluia no culto amanhã. E aí hoje pela manhã eu levantei bem cedinho e fui ouvir o Espírito Santo, né? A gente não diz que a gente prepara a palavra para pregar, a palavra nos prepara para que nós possamos proclamar ela. E o Senhor me trouxe isso muito forte ao meu coração. Comece com o som do aleluia hoje. Por quê? Aleluia, ele não é só uma palavra, ele é um decreto espiritual. E quando você começa declarando aleluia, você está condicionando a sua alma, a sua mente, o seu espírito. Mas também quando você proclama, você está condicionando o ambiente em que você está a ser submetido ao som do aleluia. Quando você pega Apocalipse, a palavra vai dizer que ao redor do trono de Deus existem 24 anciões que, em tempo ininterrupto, eles estão declarando glória. Aleluia. Apocalipse 19, a partir do versículo 1. Glória, aleluia, santo. E a palavra vai dizer, Andréia, que é como o som de uma multidão, como o som de muitas águas. Esse som é ouvido. Então, existe um código que o Senhor está liberando sobre esse tema. A Carla até colocou que uau, até chorei. Por quê? Porque a sua alma está subjugada a um som que ela não quer proclamar. Ou seja, às vezes a circunstância à sua volta, ela está dizendo, está na falência, é tristeza, é angústia, eu não sei como que eu vou resolver. Mas quando você condiciona ela ao som que o céu está liberando, você começa a compreender que o que está à sua volta não te governa, mas o Espírito do Senhor, ele te governa. Então, fica esse código para vocês nesse dia. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 13. Amanhã, quando eu for ministrar sobre isso, eu vou tentar gravar para compartilhar com vocês. Vou tentar gravar em áudio, né? Para que vocês possam entender o estudo completo disso. Para vocês entenderem a potência profética que é isso. 1 Coríntios, capítulo 13. Nós estamos aí na contagem do homem e hoje é a segundo peixe, né? A segunda contagem, a segunda porção. E eu quero começar fundamentando para vocês o que é o amor. Queridos, nós precisamos entender que o amor, ele não é um sentimento apenas. O sentir amor é condicionado ao fruto do amor e ao que é o amor. Em 1 João, a palavra vai dizer que Deus é amor. Ele não tem amor, ele não sente amor, ele é amor. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: posso falar as línguas dos homens e até dos anjos, mas se me falta amor, tornei-me apenas um metal que soa, um símbolo que retine. Posso até ter o dom de profecia, posso sondar todos os mistérios, conhecer todas as coisas, ter muita fé, o suficiente para mover montanhas. Se me falta amor, não sou nada. Posso me desfazer de todas as posses, posso até entregar o meu corpo para ser queimado, mas se me falta amor, eu não ganharei nada. O amor, ele é paciente, é bondoso, não é ciumento, nem orgulhoso, não é vaidoso, rude ou egoísta, não se ira facilmente, nem mantém um registro dos erros. Uau! O amor não tripudia sobre o pecado das pessoas, mas se deleita na verdade. O amor sempre suporta, sempre confia, sempre espera, sempre tolera. O amor jamais acabará.
Mas as profecias passarão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, porque nosso conhecimento é parcial, a profecia é parcial. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é parcial findará. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, argumentava como criança. Agora me tornei homem. Não procedo mais de forma inútil, porque agora enxergamos de modo obscuro, por um espelho, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma que Deus me conhece de forma completa. Mas agora permanecem três coisas: a confiança, a esperança e o amor. E o amor delas e o amor e a maior delas é o amor. Bom, Paulo ele está nos trazendo um entendimento aqui que como que eu posso dizer, muito maior do que um sentimento. Quando você pensa, quando você olha para o contexto do mundo, vamos dizer assim, você vai ver que amor para o mundo, ele não passa apenas de um sentimento, e que muitas das vezes ele é vazio, ele é momentâneo, ou ele está ligado a uma fonte de prazer. Nós dizemos muito, assim, não vou dizer todos, mas nós ouvimos muitas pessoas dizerem, eu te amo. Mas a profundidade e a realidade do fundamento do eu te amo, ele não vai se basear no quanto eu digo para a Thaís, por exemplo, que eu amo a vida dela. Mas é no entendimento de que quando tudo que a Thaís tem a me oferecer, ou seja, quando tudo que a Thaís ela tem, estou dando o exemplo da Thaís aqui, mas não todo, ela tem a me dar. Quando ela chega num ponto de que eu não posso te entregar mais nada, a realidade do amor é quando ela não pode mais me oferecer nada. E eu continuo amando a Thaís. Amar, ele não é condicional àquilo que o outro pode me dar, mas ele é condicional a quem o outro é. Amar a Deus não é condicional às bênçãos que Deus pode me dar, mas ele é a realidade de quem Deus é. Deus é amor. Paulo, quando ele começa dizendo aqui em 1 Coríntios 13, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas se me falta amor, eu tornei apenas um metal que soa, um símbolo que retine. Sabe o que é isso? Ele está dizendo assim, olha, eu posso ter poder, André, eu posso ter autoridade, eu posso falar em mistério, eu posso fazer o monte transportar de um lado para o outro. Eu posso fazer o manifestar do céu sobre a terra. Porém, se isso não é com fundamento no amor, sabe o que é isso? Diante de Deus, vazio. É oco. Não tem verdade no meu coração. E às vezes, quando nós pegamos esse apontamento, e aí Paulo, ele começa, né, quando você pega aqui 1 Coríntios 13, você fica até pensando assim, meu Deus, mas o que tem a ver falar em língua? O que tem a ver eu falar a língua dos anjos? O que tem a ver eu manifestar profecia, eu manifestar mistérios, poder, ter fé? O que Paulo está querendo dizer, queridos? O que é o amor de Paulo? Nós dizemos aqui que Cristo, ele é a canção de amor que o Pai canta desde a eternidade. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, se Cristo, se o amor encarnado não tem o fundamento do poder que você carrega, da unção que você carrega, da atitude que você traz, daquilo que você diz que está fazendo, que é por amor, se isso não é fundamentado em Cristo, isso é anátema, é vazio. Então, eu não posso amar a Deus. Aqui eu estou trazendo o primeiro princípio de Deus. Jesus ele vai nos ensinar assim, que o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todo o meu conceito. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas.
Por isso que o amor não é condicionado por aquilo que Deus pode nos dar, mas por quem Deus é. E aí, isso cabe até a pergunta, o Espírito Santo me lembra aqui agora. E aí, é claro, Deus ele nos dá promessas, ele nos dá sinais, ele gera esperança em nós, ele nos dá uma palavra profética. Olha, esse é o tempo do seu avanço, você vai conquistar, você vai romper, isso vai acontecer. Mas o que o Senhor ele está trazendo para o nosso espírito nesse tempo? E se a promessa não acontecer? E se a situação não for mudada? E se aquilo que eu espero acontecer não acontece? Eu permaneço amando ao Senhor? Eu permaneço nesse fundamento que é o amor do Senhor? Ok. Compreendemos aqui o fundamento que o Senhor está nos trazendo a respeito do amor a partir do olhar para Deus. Mas agora, quando esse amor, preste bem atenção que Paulo está trazendo aqui. Primeiro, de 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, Paulo está falando de um amor, querido, que ele está em Deus. É um amor voltado para a pessoa de Deus. Mas a partir do versículo 4, Paulo ele não está mais trazendo apenas um amor que é olhar para Deus, porque dizer que eu amo a Deus é muito fácil. Por quê? Porque Deus, André, ele me dá condição de tudo isso aqui, ó. Ele me dá condição de falar em línguas, ele me dá condição de ter dons espirituais, de profetizar, de ter fé, me dá condição de eu mover a montanha de um lado para o outro. Por quê? Porque isso é poder de Deus. Mas agora, Paulo, ele vai falar assim, tá, dizer que eu amo a Deus que está no céu é muito fácil. Ter o meu relacionamento com Deus é fácil, mas agora vamos aprofundar um pouco nisso. Agora vamos condicionar isso a Deus e ao seu irmão, ao seu próximo. E o seu próximo pode ser alguém que você conhece ou alguém que você não conhece. Seu próximo pode ser seu marido, seu filho, pode ser seu pai, sua mãe, pode ser a pessoa que te feriu, pode ser a pessoa que te ama. Aí Paulo está dizendo assim, olha, o amor, ele é paciente. E aí eu até deixei aberto aqui, que eu gosto de ir pegando as palavras dentro do dicionário Strong. Olha que interessante, versículo 4. O amor, ele é paciente. O que Paulo estava dizendo aqui quando ele usou a palavra paciência para culminar com o que é o amor? Olha isso, querida. Isso aqui buga a nossa mente. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ele não perde o ânimo. Sabe o que Paulo está dizendo quando ele diz o amor, ele é paciente? Ele não desanima. Ele persevera. Ele persevera. Olha o segundo significado da palavra paciente aqui. Ele não apenas persevera, André. Ele persevera bravamente, ao ponto de sofrer. Meu Deus. Ele persevera acima, Carla, dos infortúnios, dos aborrecimentos, meu Deus, das injúrias, das ofensas. Olha isso. Ele suporta. Ele não é um amor moderado. Ele é um amor violento. Uau! Ele é tardio em irar-se. Quando Paulo, meu Deus, Paulo, ele está pontuando aqui a primeira característica do amor que Paulo está trazendo aqui. Ele está dizendo que o amor, ele não se ira facilmente, ele é tardio em irar-se. Isso é uma característica de Deus. Aqui na nossa igreja local, nós temos o culto que ele tem por título os atributos de Deus. Só que quando nós trazemos esse fundamento dos atributos de Deus aqui, eles são atributos que são de Deus, mas que também são manifestos no homem. E aí, quando a gente está falando aqui, talvez a gente vá caminhando aqui, eu não quero prender muito o seu tempo, mas às vezes a gente vai caminhando aqui, a gente nem vai conseguir compreender todo o texto de 1 Coríntios 13 hoje. Mas nessa porção, e aí, voltando aqui,
nesse culto, são atributos de Deus que são manifestos no homem. E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, é impossível ser tardio em irar. Porque às vezes é um gatilho que a gente precisa. É uma atitude do outro que, de repente, já desmorona todo o nosso castelo de areia e que a gente, ao invés de estar adorando, que a gente, ao invés de estar proclamando, a gente, ao invés de estar amando, a gente já está mandando o outro para algum lugar que não faz parte com o movimento do céu. A gente já está gritando, a gente já está esbravejando. Só que Paulo está dizendo aqui que é possível viver um amor que é paciente. Aí, isso para mim é impossível, querido. Para mim, também, eu sou humana. Eu não estou te dizendo que eu vivo isso aqui, não. E quando eu estou pregando essa palavra aqui, ela está me medindo. E deixa eu te contar uma coisa, eu não tenho nenhum esboço preparado aqui. Diante de Deus, eu estou no texto. Eu abri aqui o significado dessa palavra, porque eu coloquei diante do Senhor no meu coração que eu não quero trazer nada preparado, eu quero que o Espírito Santo nos ensine. Estamos aprendendo mutuamente. Só que Paulo está dizendo aqui que o amor, ele sendo paciente, é uma questão de escolha, você ser irado ou não. Meu Deus. Ele está dizendo aqui para nós que o amor, que ele é paciente, ele vence os infortúnios. Sabe o que é vencer os infortúnios? É vencer aquilo que te aborrece. O amor que é verdadeiro. Ontem eu coloquei a tarefinha lá. Faça um ato de amor sem esperar nada em troca. A Carla, ela trouxe, ela me contou ontem um ato de amor que ela fez. Se ela autorizar, eu compartilho. Senão, eu não compartilho. É particular dela. Mas, às vezes, eu estou aqui, compartilhando com você essa palavra, eu estou te expressando um ato de amor. Eu estou dedicando meu tempo. Eu estou... obrigada, Carla. Estou dedicando meu tempo. Eu estou dedicando a você minha internet. Eu estou dedicando para você minha voz. Eu estou dedicando para você o intelecto. E eu não estou trazendo isso no apontamento que eu sou boa, não, é só para você entender. Eu decidi compartilhar com você um ato de amor através do que eu estou fazendo. Só que eu também poderia decidir não fazer isso. Mas por amor, a gente faz. A Carla compartilhou conosco lá no grupo o desafio que ela vive em relação à questão do marido. Né, que ainda, por enquanto, né, Jesus já está trabalhando lá, e em breve nós teremos um testemunho muito superior que ele, que ainda é alcoólatra. E que você sabe que você já conviveu com alguém alcoólatra. Eu convivi durante muitos anos da minha vida, durante a minha infância, meu pai era alcoólatra. De eu ter que ir buscar o meu pai no bar, tendo eu ali com 10, 11 anos de idade, eu ter que carregar o meu pai até em casa. Eu abri a porta do banheiro da minha casa, meu pai está caído com a cabeça dentro do vaso. Né? Eu vivi isso, eu sei o que é conviver com alguém que era alcoólatra. E mesmo a gente sabe o quanto isso fere o outro, o vício ele machuca, ele fere o outro, porque a pessoa que é viciada, ela não prejudica somente a sua própria vida, ela prejudica a vida do outro também, quem o ama. E a Carla, ela compartilhou brevemente ali que o Espírito Santo conduziu ela a lavar os pés do marido no dia da celebração de Pêssego. E como o marido chegou? Alcoolizado. É claro que, talvez, a expectativa do coração dela era ele chegar sóbrio, né? Dedicar aquele tempo, falar, não, vamos estar aqui, vamos fazer isso juntos, mas não. E no ato de obediência, o que ela fez? Mesmo alcoolizado, ela cumpriu o que Deus pediu para ela, mas ontem a tarefa foi, faça um ato de amor sem esperar nada em troca. Ela mora na Holanda, e claro que o clima lá é completamente diferente daqui. Diz ela que, Carla, que eu errar aqui, você pontua aí, tá? Que estava numa ventania, ela saiu da casa dela. Ela foi até o trabalho do marido. Levou uma marmita quentinha, ainda passou e comprou uma sopa que ele gosta muito de comer e levou e entregou ele, no ato de amor. Talvez a gente vai fazer algo para o nosso próximo, a gente espera um muito obrigado. Uau, Andréia, como você faz isso bem? Né? Só que, qual que é a prática que o Espírito Santo está nos trazendo aqui?
Esse ponto. O amor, ele é paciente. O que é ter um amor paciente? É um amor que não espera nada em troca. Ari, mas eu sou ser humano. Eu espero pelo menos um muito obrigado. O muito obrigado é um ato de educação. Mas esse é o amor, quando a gente espera o amor filéu, né? É o amor que, muitas das vezes, a gente espera essa retribuição por sermos humanos mesmo. Mas aqui o que Paulo está ensinando, o que o Espírito Santo está nos ensinando nesse tempo, é que quem tem o Espírito Santo somos nós. E quantas vezes, tá aí, o Senhor, ele deu, ele se manifestou com atos de amor no nosso decorrer do nosso dia, e nós não dissemos para ele, muito obrigado, Espírito Santo. Pelo contrário, muitas das vezes a gente só observou o que deu errado no nosso dia. Mas a gente não observou que nós abrimos os nossos olhos de manhã e o Espírito Santo, o Senhor, ele nos deu a oportunidade, ele confiou em nós para viver mais um dia. E às vezes a gente já levanta, a gente pega esse aparelhinho aqui chamado celular, a gente entra no Instagram, a gente entra no WhatsApp para ver quem é que nos mandou mensagem. A gente já acorda de manhã pensando, eu preciso ir tratar dos meus negócios, eu preciso ir pagar uma conta, eu preciso ir fazer isso, ou eu olho para o meu marido que não me deu bom dia e eu já começo pelo amor, mas que nessa manhã, a gente acorda de manhã e nem um bom dia a gente tem. Mas já percebeu que talvez a gente está agindo da mesma forma? Aí, qual é a lição que o Espírito Santo quer nos trazer hoje? Nós precisamos aprender a praticar o amor conforme o Espírito Santo está nos ensinando. Então, se no seu ato de amor, se você ainda não fez, experimente fazer algo, um ato de amor sem receber nada em troca. Aí, ó, deixa eu ler aqui a mensagem dela. Eu acredito que, olha, e por que eu fiz? Estou sendo obediente, estou sendo tratada em amor, eu estou aprendendo esse amor e estou agradecida demais pela vida e pelo que o Senhor está fazendo em mim. E pelo que Ele fez, e que Ele fez me salvou, me resgatou e me restaurou. Olha aí, é a compreensão que a Carla está tendo. E, querido, eu não estou dizendo que eu conheço a Carla já discípulo já faz um tempo, e uma das maiores dificuldades da Carla é o orgulho. E tudo isso que o Senhor está trazendo para ela fazer é quebrando nela o orgulho. Mas às vezes, igual eu tenho temperamento quente, né? Sou sanguínea colérica. E muitas das vezes, como que é o nosso temperamento? O impulso. Então, a gente já explode, quando vê, já falou. Mas dentro disso aqui, nós vamos entender que o Senhor está nos conduzindo a ter domínio próprio. Né, a sermos dominados pelo Espírito Santo. Por isso, o primeiro Espírito que nós estamos trabalhando, a primeira característica do Espírito é o Espírito do Senhor. Em Salmo 23, na versão A Vulgata, ele vai dizer assim, ó, porque o Senhor me domina, eu não preciso de mais nada. Olha, hoje, nesse ato, nessa compreensão, que eu quero parar por aqui, olha aí, eu não consegui nem passar dos outros atributos, né? Esse aqui, talvez, isso aqui nós vamos ficar em 1 Coríntios 13, 49 dias, André, você se prepara. Então, o que o Senhor está dizendo? Não é, querido, de uma paciência superficial. E eu sempre digo isso, eu converso muito com a Cirlei, eu sempre falo isso com ela. Falei, eu chamo ela de amor, falo, amor, a gente pede o Senhor para nos dar paciência. Ô, Senhor, me dá paciência. Às vezes a gente olha uma situação, né, Magdalena? Me dá paciência, Senhor. Queridos, o Senhor não vai derramar um pozinho sobre a sua cabeça e falar assim, receba a paciência. Ele não vai mandar um profeta para pôr a mão na sua cabeça e falar assim, receba a impartição da obediência. Não. Ele vai te dar condição e oportunidade de ser paciente. Aí talvez você escuta eu dizendo isso e fala assim, mas Senhor, eu já estou 20 anos nesse casamento sendo paciente. Eu já estou 20 anos nessa família sendo paciente.
Talvez você ainda não aprendeu, e ele está te dando mais uma oportunidade de ser paciente. Então, essa é a porção que o Senhor, ele traz para nós esse dia. Então, o Senhor, querido, ele, outro dia que tem uma irmã falando, eu vi de mais ela falou assim, eu não vejo o Senhor paciência, não. Você está doido, porque cada vez que eu orei pedindo ao Senhor paciência, sabe o que ele me deu? Infortúnio. Para quê? Para mim ser paciente. Então eu falo para o Senhor, me ensina a agir nessa situação conforme o Senhor agiria nessa situação. Então, quando Paulo ele está nos apontando aqui, o amor ele é paciente. Eu vou repetir aqui para você o significado para que fique bem registrado. Ele persevera bravamente. Olha aí, se você está anotando, anote isso aí. Senhor, me ensina a perseverar bravamente. E não é o bravamente com ira, é o bravamente no Senhor. Ele está dizendo, ó, Senhor, no seu amor, me ensina a suportar as ofensas. Anote isso aí. Essa vai ser a continuidade da nossa tarefa. Então, Senhor, me ensina no seu amor a suportar as ofensas. Descer para mim. Olha aí, ó. Jesus está falando, né, amor? Paulo, ele está ensinando aqui que no amor do Senhor, nós precisamos pedir, me ensina a suportar bravamente as injúrias. Você sabe que o que o outro está falando não é verdade. Mas às vezes a gente corresponde com ira. Mas ele está dizendo, me ajude a suportar no amor do Senhor as injúrias. Agora, para fechar com chave de ouro, você terminar aí eu falo. O último aqui, ó. O último significado da palavra paciência aqui. E eu estou trazendo para você em formato de oração. Pai, no seu amor, me ensine a ser longânimo, tardio para irar e tardio para punir. Meu Deus. Me ensine a ser longânimo, tardio para irar e tardio para punir. E aí, olha que interessante isso aqui. Porque quando a gente não se move no amor paciente, a gente se ira facilmente. E na ira, queridos, a gente já pune o outro. Isso é muito profundo, né, não? Olha, para mim foi uma revelação isso aqui. Logo a gente já libera a sentença. A gente libera a sentença, às vezes não falando, que isso aconteça com você, mas no tom da minha voz. Às vezes, no tom que eu respondo o outro, eu já estou punindo aquela pessoa. Às vezes, na entonação da minha voz, meu pastor fala, né, que ele não conhece a gente pelo que a gente fala, mas é pela nossa reação naquilo que ele fala. É como eu reajo com aquilo que o outro está falando. Querido, isso é só o segundo peixe incrível, tá? Isso é só o segundo homem. Verdade, Andréia. Olha aí, fantástico, obrigado. Olha o que a Andréia colocou aí. Às vezes nós punimos no silêncio, com desprezo. Meu Deus. E aqui nós fechamos isso dizendo: todas as vezes nós passarmos por situações como essa, sim, só fechar minha fala aqui, você pode ligar seu microfone. Todas as vezes que nós agimos em situações como essa, nós vamos
aprender a ter o ato de, Senhor, me faça ver essa pessoa como o Senhor vê. Eu vivi uma situação com uma pessoa que caminhou com a gente durante muito tempo. Andréia, era incrível a forma com que o inimigo usava a atitude daquela pessoa para me causar ira. Ela não precisava falar nada, era só ela aparecer. Sério, era um pecado que assim, eu tive que me colocar diante de Deus e confessar para o meu pastor isso. Eu não suporto aquela pessoa. Eu não consigo suportar o som da. Mas sabe o que a pessoa fala? Ela não está nem falando com você, mas sabe quando aquilo. E aí um dia eu ouvi uma frase que diz assim, ó, seja o sândalo que perfuma o machado que te fere. Sândalo é uma árvore. E ela exala muito perfume à medida que ela vai tomando machadada para ser cortada. Então, por exemplo, uma pessoa vai cortar um galho de sândalo, ela precisa de bater muito nela, porque ele é um galho duro. E aí eu ouvi essa frase, seja o sândalo que perfuma o machado que te fere. Aquilo, cara, acabou com o meu coração. E aí, o que eu fiz? Peguei a foto daquela pessoa, de perfil que tinha no WhatsApp, eu salvei aquela foto. E todos os dias, no meu período de oração, eu abria a foto daquela pessoa e eu começava a falar com o Senhor. Por favor, começa a me mostrar o que o Senhor vê nela, porque eu não consigo ver. Eu não suporto ver, eu não suporto ouvir, eu não suporto estar perto. Mas eu sei que se ela está sobre a face da terra, porque o Senhor a amou primeiro, e se ela está caminhando comigo é para me forjar em alguma coisa, porque eu ferro a sua terra. Então, por favor, me ensina a amar essa pessoa, como o Senhor ama. E assim foi, André, o processo. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu aprendi a amar, eu aprendi a suportar, eu aprendi a dizer que amo, sem ser vazio como o símbolo que retinha. Hoje, para a honra e glória do Senhor, está avançando. Mas não é o porquê aquela pessoa, ela não mudou em nada. Mas o que o Senhor precisou trazer? É você que precisa de mudar, não é ela. Com ela eu tenho a medida dela, mas com você eu tenho a sua. E a sua medida precisa ser amar. Então, eu estou te contando essa experiência porque não foi fácil, querido. Não foi. E tem dias ainda que, às vezes, eu penso no que passou e, às vezes, Satanás vem tentando, né, te fazer reviver o passado. Eu falo, não, eu aprendi, amor. E aí, esse é o ato de amor. É amar, querido, mesmo sem você querer amar. Amém? Tá aí? Cori, eu tô com a Bíblia da Batalha da Mente da Joyce Meyer. E aí ela diz assim, ó: as palavras de Paulo sobre o amor em 1 Coríntios tão familiares para a maioria de nós que eu encorajo você a lê-las de novo, muito lentamente, e a considerar cada palavra. Por mais que eu aprecie essas palavras, posso dizer honestamente que viver nelas não foi fácil para mim. Quando criança, eu estava exposta a não estava exposta a esse tipo de amor. Na verdade, eu fui ensinada a desconfiar de todos e a não confiar em ninguém. À medida que envelheci, em várias ocasiões, encontrei pessoas cujas ações confirmaram que minhas suspeitas eram justificadas. Embora seja prudente ter cautela com as movimentações das pessoas, devemos ter cuidado para não permitir que uma natureza excessivamente suspeita envenene nossa mente e afete negativamente nossa capacidade de amar e aceitar outras pessoas. Por exemplo, suponha que um amigo da igreja deu uma dica sobre alguma coisa negativa que ela ouviu sobre uma mulher chamada Doris. Se você já tem uma mente suspeita e acredita na informação de segunda mão, envenenará sua mente contra Doris, e suas suspeitas crescerão. Toda vez que Doris diz algo para você, você pode pensar:
O que ela realmente quer dizer? Se você vê Doris louvando o Senhor em adoração, você vai pensar, ela é uma dessas hipócritas. É assim que Satanás ganha uma fortaleza em sua mente. Se ela pode te fazer suspeitar dos outros, não demorará muito para você não confiar em nada do que eles dizem. E você pode até começar a se perguntar quem mais pode estar falando sobre você pelas suas costas. É assim que a desconfiança pode prejudicar os relacionamentos e destruir nossa alegria. É por isso que aprender a desenvolver um amor nos moldes de 1 Coríntios é tão importante. Nossa, achei muito bom esse negócio que ela falou da mente, sabe? Muito pontual, Thaís. Obrigada por compartilhar. E é isso aqui, tá, querido, que eu quero. Estou muito feliz, todo mundo interagindo. Então, hoje, nós estamos no segundo dia, o segundo fecho, né, a segunda porção do homem. E veja bem o que eu vou compartilhar lá com vocês. Aqui hoje seria 1 João 4, 1 João 4, do 7 ao 10. Esse texto de 1 João 4, do 7 ao 10, vai ficar para o seu devocional. Nós vamos continuar caminhando dentro do texto de 1 Coríntios 13. Mas olha que interessante o que eu escrevi aqui. Você só consegue amar corretamente quando entende que foi amado primeiro. 1 João vai falar assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A nossa oração para o dia de hoje é: Pai, me ensina a receber e a desfrutar do teu amor. Porque, queridos, às vezes a gente não consegue expressar amor pelo outro, porque ainda não entendemos a profundidade do amor de Deus por nós. Nós só damos o que recebemos. E aí, a prática para hoje. Ontem foi você exercer um ato de amor sem esperar nada em troca. Hoje, você vai separar um tempo para simplesmente receber o amor de Deus. Então, você vai entrar diante do Senhor, né, na hora que você for lá ler, meditar em 1 João, capítulo 4, do 7 ao 10. Você vai entrar na presença de Deus, você não vai pedir nada. Você só vai dizer para o Senhor: me ensina a desfrutar do teu amor. Queridos, eu tenho certeza no meu espírito que se você fizer isso em verdade, você vai ver a unção de quebrantamento que vai vir sobre o seu coração. Talvez você vai ser imergido numa dimensão de um amor que você nunca viveu. Eu sei o que é isso. Nós temos o hábito de tirar tempos para ser imergidos na dimensão do amor aqui. E é um lugar onde é só você e Jesus. Só que ele te inunda de uma profundidade de um amor tão extraordinário. Aí, tem isso ainda. De um amor tão profundo que não é um amor que um homem pode dar. Não é o amor que o seu pai ou sua mãe pode te dar, que o seu amigo pode te dar, não. É muito além da sua compreensão. Então, por favor, eu te peço, por favor, tire esse tempo hoje. Permita-se desfrutar do amor do Senhor. Amém? Eu vou liberar até para vocês a link de uma canção para te, não te conduzir a isso, mas que expressa isso. Amém? Queridos, amanhã é aniversário da Carla, tá? E aí você já pode expressar o seu amor amanhã naquele grupo, que nós vamos celebrar junto com a Carla. A partir de amanhã não, porque nós caminhamos dentro do calendário bíblico, né? Então hoje, a partir das 18 horas, é aniversário dela, tá bom? Carla, você disse que ia testemunhar, eu vou abrir o tempo aqui para você e depois eu já encerro, tá bom? Seu áudio está fechado. Ai, desculpe eu falando. Não, eu tava aqui com a câmera fechada, que eu tava me arrumando, que eu vou já pro aniversário, mas eu queria escutar, eu queria escutar e eu vou escutar depois de novo, porque eu vou anotar o que você falou.
Mas quando eu disse assim, uau, eu chorei, eu estava emocionada com o louvor, entendeu? Porque antes de tu entrar, eu já estava louvando aqui, sabe? Já estava louvando aqui com aquela música Porque Ele Vive, né? Eu estava cantando aqui, até me emocionei, sabe? Porque justamente isso, porque Ele vive, porque eu entendi, porque eu fui tratada na minha baixa estima, porque eu tinha muita baixa estima. A Joyce Meyer falando da situação dela, ela foi estuprada pelo pai, né? Ela foi violentada pelo pai por muitos anos e a mãe consentia, entre aspas, né? Não tinha coragem de fazer nada. E eu fui criada num lar sem que eu não tinha, a minha estima por mim foi muito destruída. Eu não tinha, então eu não conhecia o amor de Deus, porque por causa da minha situação em casa. Então, quando eu entendi o amor de Deus por mim, foi que eu comecei, eu me permiti. Isso vem do ano passado para cá, isso é uma coisa bem recente, porque eu estou me tratando de várias coisas, me libertando de medo, de culpa, de dependência emocional. Então, assim, desde o ano passado que eu venho agradecendo, eu venho sendo trabalhada nisso, então, por causa do amor de Deus por mim, porque ele morreu e ressuscitou por mim. Por isso que eu estava cantando, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, assim, acontecem coisas desagradáveis na minha vida, ainda assim, acontecem. Mas, como eu pedi muito a Deus para que Ele tratasse em mim os defeitos do meu temperamento, para a gente não ficar só usando assim, o meu temperamento é assim, o meu temperamento é assado, mas a gente não pode passar por essa vida sem pedir a Deus para tratar o nosso temperamento. E por isso que é bom a gente saber que temperamento a gente tem, e o lado bom e o lado que a gente ainda precisa ser tratado, porque Deus foi quem deu o temperamento. Então, aquela falha que você tem, ele quer tratar. E ele está tratando em mim. Então, assim, você falou, eu fiz ontem, anteontem, lavei os pés. Ontem ele. Não foi nem coincidência, foi Deus mesmo que fez ele esquecer o lanche em casa. Eu passei, ainda comprei mais uma coisa, incrementei um lanche, levei e tudo. Eu acho que eu nem recebi obrigada. Mas, enfim, foi realmente sem receber em troca, mas por ser obediente. Foi por ser obediente, porque ele fez por mim. Porque ele fez por mim. Aí eu tô aprendendo. Aí ele fez por mim, ele me amou. Eu tô aqui essa semana todinha falando com a minha filha. Minha filha quer comer com fermento. Eu tô dizendo assim, pois é. Aí ele tá lá na cruz, né? Ali com os espinhos. Eu fico sempre refletindo na crucificação, agora, nessa semana, mas eu estou refletindo no amor, no amor dele ter feito por mim. Porque ele fez por mim. E porque o outro não tem a menor noção. Tá bem longe disso, porque também não recebeu em casa. E aí eu que recebi de Deus, eu que estou tendo de Deus, eu estou vendo de Deus que nem um amor de pai, nem um amor de mãe, nem um amor de marido, de namorado, de irmão, de parente é o suficiente para preencher o vazio do nosso coração. E ele tá fazendo isso por mim a cada dia, a cada dia. Eu tô muito grata já a partir de hoje pela minha vida. Amanhã eu vou acordar, se Deus quiser. Mas eu digo assim, eu tô muito grata, eu tô muito feliz, porque hoje eu sei que Deus me amou. Eu sei que amanhã ele vai ressuscitar mais tarde, depois do Shabat, ele vai ressuscitar. E isso é por mim, é por você, é por qualquer um de nós. É muito assim, hoje de manhã eu tava até pensando assim, será que eu tô normal? Porque, assim, é muita coisa ainda desagradável que acontece, mas eu não tenho mais a mesma reação de antes. Eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Eu não reajo da mesma forma de antes. Só pode ser o Espírito Santo, não tem explicação. Porque a Carla Maria tem um temperamento colérico e eu já dei desprezo, eu já humilhei, eu já gritei, eu já bati, eu já explodi, eu já falei palavras dolorosas, eu já fiz tudo que o Paulo, antes de ser tocado por Jesus, fazia com os povos dos gentios, com os cristãos. Então, e hoje eu olho para mim e digo assim: não, eu não tô normal. Eu não me reconheço mais, eu não tô normal. Hoje era para eu particularmente estar assim, jogada assim em cima dessa cama, em posição fetal, chorando. Chorando, mas hoje não. Hoje eu tô aqui rindo, tô arrumada, tô bonita, tô maquiada, vou me divertir, vou sair. Amanhã é meu aniversário, eu podia estar acabada, mas não. Ele vai Tem coisa mais significativa. Para mim, eu vejo assim, ano passado eu vi um significado e esse ano eu vejo outro.
Eu vou ressuscitar com Jesus amanhã. Amanhã começa um novo ciclo na minha vida. Eu sou uma nova pessoa, restaurada, porque ele viveu. É muito lindo, gente. Isso é só quem vive, assim, particularmente como eu estou vivendo, pode falar, porque não tem explicação. O que eu estou vivendo não tem explicação. É o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E eu desejo para todo mundo, desejo para todos que ainda não viveram, e eu ainda vou fazer disso um grande testemunho, porque Deus viveu, morreu por mim. Já pensou se não existisse Jesus Cristo? Já pensou se Jesus Cristo não tivesse sido obediente? Já pensou se ele tivesse fugido? Se ele tivesse se corrompido? O que que seria de nós? Nada. A gente não seria nada. Quando Paulo diz sem amor eu nada seria, sem o amor de Jesus, sem o amor de Deus por nós, a gente não seria nada. E por causa do amor de Jesus por nós, a gente obedece. E por a gente obedecer, a gente pode amar o outro. Então, assim, é uma coisa. Ele diz assim: sem amor nada seria, sem nada, sem obediência, a gente não seria nada. Como a gente vê na vida de muita gente que não é obediente, não é nada. É isso que eu entendo dessa frase: sem o amor nada seria. Não seria, a gente não seria nada. Sem o amor de Deus, a gente não seria capaz de amar ninguém. E sem amor, a gente não seria nada. Obrigada. Ai, gente, ela me faz chorar. Mas eu conheço a história dela, eu sei o que ela viveu. Mas E a mãe. é Ah, isso, só desculpa, né? só te interrompendo, só pra. E do Espírito Santo já colocou no meu coração. Amanhã. Ixi, eu tô chorando. De eu ligar pra minha mãe e dizer muito obrigada. Muito obrigada porque você me deu a vida. Porque quando a minha mãe descobriu que estava grávida, ela não era casada. Ela era jovem, o sonho dela, da minha mãe, era ir viver numa praia hippie com os amigos. E a minha avó disse que nem pensar em abortar. Minha avó era católica, era ex-freira. Então, assim, obrigado porque a minha mãe não me abortou. E amanhã eu vou ligar para ela e vou dizer. Ela vai ligar para mim meia-noite, porque ela sempre faz isso, e eu vou dizer muito obrigada. Muito obrigada por você ter me dado a vida. Tá bom, senão eu vou acabar com a maquiagem. Tchau. Ai, gente, dou conta, né? Tá vendo? Ai, Jesus. Mas é isso. Esse é o entendimento que a gente tem de quando Jesus fala assim, né? Ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Por quê? Porque primeiro eu recebo o amor de Deus, para então eu poder amar o Deus, né? Então, se a gente está com dificuldade em amar, é porque nós estamos precisando de mergulhar mais no amor de Deus, né? Quando nos processos que né, a gente está usando aqui a Carla como exemplo hoje, que ela se abriu a isso também, ela permitiu, mas quando a Carla chegou, ela tinha passado por terapia, mas ela ainda estava em um processo muito doloroso, muitos questionamentos, ainda não conhecia Jesus, e a partir de toda a movimentação, fomos, né, caminhando juntos, fomos vivendo sempre as estações do Senhor, e é isso que eu digo. Não é sobre um calendário, gente. Não é sobre um dia, nem um calendário, não. É sobre um processo de restauração. E é isso que nós estamos vivendo. Então, eu vou compartilhar com vocês já a tarefinha de hoje, que permita, aproveita aí, ó, essa deixa que a Carla deu, né, para nós, através do testemunho dela, e permita-se desfrutar desse amor, em nome de Jesus. Vamos apresentar diante do Senhor nosso homem de hoje. Pai, nós te rendemos graças nessa manhã, por tudo que o Senhor está fazendo aqui, no meio de nós, mulheres. Pai, sabe como eu me sinto? Como aquela mulher que encontrou com o Senhor no poço. Como aquela mulher que teve revelação do Senhor naquele poço, Pai. Cujo Senhor disse para aquela mulher que conhecia o interior dela. E à medida que ela ia te conhecendo, as águas amargas de dentro dela iam sendo arrancadas. E o Senhor disse para ela: ah, se te conheceras, que eu já te pede água.
Você beberia da água que eu te der, e ela fluiria do seu interior como rios de água viva. E logo aquela mulher disse, então, por favor, me dê dessa água, para que eu não tenha que voltar a esse poço. Pai, nós não queremos voltar ao poço do nosso passado. Nós não queremos voltar aos nossos egípcios, aos lugares amargos, para vivermos isso novamente, mas apenas como testemunho do lugar em que o Senhor nos arrancou, do lugar que o Senhor nos tirou. Então, que a revelação do Senhor sobre nós seja como esse rio de águas vivas que flui para a vida eterna, mas que ele não seja retido em nós, mas que a partir do amor que nós recebemos do Senhor, nós possamos também tocar o outro, tocar o nosso próximo, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, com esse amor, que não é um amor superficial, não é o amor que o mundo dá, mas é o Deus que é amor. Que nesse dia nós possamos mergulhar na realidade do teu amor, em nome de Jesus. Por isso hoje te apresentamos o segundo homem, nos ensine a ter um amor com base no Senhor, que é paciente, em nome de Jesus. Assim nós declaramos nesta manhã, te apresentamos esse peixe de trigo, arrancando de dentro de nós o fermento da impaciência. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, queridas? O Eterno abençoe vocês. Shalom, shalom. Até amanhã, no nosso terceiro homem, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Fica com Deus. Amém.